O presidente Lula escolheu Wellington César Lima e Silva para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Neste governo Lula, foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República entre 2023 e julho do ano passado, quando assumiu a Advocacia Geral da Petrobras, o cargo que ele estava atualmente. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em Ciências Criminais e iniciou o doutorado em Direito Penal e Criminologia. Em 1991, ingressou na carreira de promotor de justiça do Ministério Público baiano e o Wellington César foi indicado a procurador-geral da Bahia pelo ex-governador Jacques Wagner, quando teve forte atuação no combate ao crime organizado. Ô Travassos, em 2016, ele teve uma curta passagem como ministro da Justiça de Dilma Rousseff. Como ele era procurador de justiça do Ministério Público da Bahia, a indicação foi barrada pelo Supremo, já que ele tinha que escolher, né, em qual cargo ele ia permanecer. Se fosse ficar como ministro, tinha que pedir exoneração do MP. Com a escolha de Wellington César Lima e Silva para o Ministério da Justiça, a apuração nesse momento lá da CNN é que o governo federal descarta desmembrar a pasta. Se falava muito em criar uma pasta para a Justiça e a outra para a Segurança Pública. Por enquanto, parece que vai ser tudo uma pasta só. Está definido o nome do substituto de Ricardo Lewandowski. Boa noite. Bom, muito boa noite, Alain. Boa noite, Berta. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Assim, é um homem de confiança do Lula e, teoricamente, um cara técnico para assumir a pasta. Ponto. Agora, com muitos desafios, o tema segurança pública, ele vai pautar parte do debate, né, da disputa presidencial. Vai ser um tema muito explorado pela oposição. O governo tem um desafio, porque, enfim, nós tivemos um avanço das organizações criminosas nos últimos anos e agora isso está cada vez mais forte. Nós não sabemos qual será o impacto, né, dessa intervenção americana na Venezuela em função da interceptação ou de interromper a possível rota de drogas saindo da Venezuela, se isso de alguma forma vai criar talvez uma nova rota, passando pelo Brasil. Eu acho que assim, são muitas as incertezas e muitas as dificuldades, porque não adianta você colocar um cara técnico, botar um cara operacional ou um jurista, se você não leva dinheiro e você precisa mostrar que aquilo ali é uma prioridade. Essa história de dividir o ministério, vamos desdobrar, criar um novo ministério, enfim. O Wellington, pelo histórico dele, ele tem lá as suas convicções e talvez o tema Ministério Público e o poder de investigação do Ministério Público seja, sim, um tema polêmico envolvendo ele, né, em função das suas crenças, mas, teoricamente, ok. A gente não tem o que reclamar do perfil técnico dele. O que vai cair na sua responsabilidade é assim, você está pegando um ministério com menos de um ano de governo pela frente, o que você vai conseguir fazer? Ele vai dar sequência ao que o Lewandowski fez. E aí, na fala do Lewandowski, fala o quê? Que faltou o quê? Nós tivemos interferência política e faltou dinheiro. Isso aí, como é que você vai tocar um ministério e vai fazer alguma diferença nesse país sem com essa interferência política e com a falta de dinheiro? Ninguém faz nada, amigo. Berto, Wellington César Lima e Silva, né, pelo currículo apresentado, chega como um nome técnico, mas tem a questão política. Ele é visto como um nome que vai transitar muito bem com a ala baiana do PT, que tem uma força muito, muito grande. E, querendo ou não, por motivos diferentes, já é o terceiro ministro da Justiça só desse terceiro mandato de Lula, né? Boa noite. Vamos refazer o contato com a Berta, com o áudio da... Agora sim, Berta, pode falar, estamos te ouvindo. Oi, boa noite. Boa noite, Alain, boa noite, William, boa noite, amigos da Itatiaia. Olha, é a pasta mais espinhosa do governo Lula, não só porque, de fato, a segurança pública está no topo das preocupações do brasileiro, né? No momento em que a preocupação diminui com a questão do emprego, né? Nós estamos vivendo um momento de pleno emprego, quase, praticamente, essa preocupação ela se desloca para o eixo
segundo eixo mais grave, que é o da segurança pública. Portanto, a segurança pública é uma preocupação. De fato, nós temos as facções criminosas avançando, em que pese venha sendo feito um combate muito importante ao PCC, em várias operações foram desmanteladas redes infiltradas em diversos pontos da economia. Então, mas, apesar disso, continua sendo gravíssima a atuação do crime organizado, portanto, é um grande desafio do governo brasileiro fazer esse combate de forma integrada com estados. Agora, para além deste problema da preocupação do eleitor, nós temos, no âmbito do Congresso, dois projetos, né? Um projeto de lei, que é o projeto de lei antifacção, e a outra é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional da segurança, que são dois eixos centrais de políticas propostas pelo governo Lula para ampliar o combate ao crime organizado, que é o projeto de lei antifacção, e o projeto de lei, a PEC da segurança, que prevê uma série de medidas, mais integração no combate ao crime, transforma as guardas municipais em forças de segurança, enfim, tem uma série de medidas. Então, são duas matérias que estão agora na Câmara. O projeto de lei antifacção, ele foi aprovado na Câmara, com muitas alterações que foram corrigidas no Senado pelo senador Alessandro Vieira. Agora, essa matéria retorna à Câmara porque houve alterações, não é? Então, nós temos um grande desafio, que é a Câmara dos Deputados aprovar essas alterações que foram feitas no Senado e começar a análise da PEC da segurança. Portanto, é um ambiente muito contaminado politicamente, é um debate extremamente ideologizado, a polarização impede que avanços técnicos importantes sejam feitos, e você fica, muitas vezes, ali no âmbito, principalmente no âmbito da Câmara, rodando em círculo, para que alguns parlamentares se projetem, repetindo narrativas e tentando consolidar para seus nichos narrativas, em vez de fato, se preocupar com uma discussão que vá melhorar a segurança pública no Brasil. Portanto, é um debate muito difícil por conta da polarização e do ano eleitoral, que, obviamente, vai tornar ainda mais, digamos assim, ainda mais duro o enfrentamento entre as formas de ver esse processo. Então, é uma pasta difícil que está assumindo um novo ministro. O governo fala, Berta, eu queria até fazer uma provocação, porque o governo fala sobre essa dificuldade de criar uma integração que os estados não querem. Eu acho que não é bem assim. Os estados, eles querem um trabalho em conjunto, mas a gente tem que respeitar a autonomia do estado. E o que a gente vem observando é uma vontade do governo federal de assumir esse protagonismo, de coordenar todo esse sistema e, inclusive, as verbas disso. Quando o estado falou, o governo federal disse, nós precisamos criar agora uma integração. Nós temos uma lei, que é a 13.675/2018, lei do SUSP, que estruturou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, fundamental para a integração das polícias e forças de segurança, visando uma atuação mais coordenada. Pô, a gente já tem isso já existe. E aí o governo federal, não, mas agora a gente tem que assumir esse protagonismo. Mas eu lembro muito do que os governadores estavam pleiteando em relação ao seguinte, por exemplo, a segurança pública no Rio Grande do Sul é uma coisa. Em Minas Gerais, a região sudeste, por exemplo, nós mostramos que 80 e poucos por cento, falávamos hoje no Conversa de Redação, na parte da manhã, 80 e poucos por cento dos roubos de carga estão na região sudeste. A atuação das organizações criminosas nessas regiões são diferentes. E quem conhece de segurança pública em cada estado é justamente o governador,
o secretário de Segurança Estadual e o governo federal vem com esse pitaco. E o governo federal não faz o seu trabalho de casa quando, por exemplo, ele mantém esse quadro de 13 mil agentes da Polícia Federal para um país do tamanho de um continente. E ele fala assim, não, estão querendo tirar a força da Polícia Federal. Não, não é verdade isso. É que, na verdade, estão querendo transferir para a Polícia Federal uma responsabilidade que ela não vai dar conta. Você só tem 13 mil agentes no país. Quando é que a Polícia Federal vai ser fortalecida? Quando é que vão ampliar o quadro da Polícia Federal? Porque aí sim, quando é que vão estruturar isso? Porque é um grande faz de conta. Você pega não só a Polícia Federal com 13 mil agentes, como você pega a Polícia Rodoviária Federal com um número limitado de agentes. Aqui para o estado de Minas Gerais nós temos quantos? 900 agentes da Polícia Rodoviária Federal para o estado que detém 18 ou 16% da malha rodoviária. Essa conta não fecha e é por isso que você não vai ver a Polícia Rodoviária Federal agindo nas estradas em fiscalização, até porque ela já mudou a sua função. Hoje, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, lá do sistema deles de enfrentamento, os caras estão reprimindo o tráfico de drogas, roubo de cargas, numa outro tipo de apoio, como nós tivemos no caso de Varginha, que foi o quê? PRF atuando? Então, assim, é complexo, mas a gente tem que entender que tem nessa jogada política o governo federal querendo tirar, né, do Estado esse poder de decisão e querendo assumir esse protagonismo. William, o crime organizado ele é um crime que atravessa fronteiras estaduais. Não há como o combate ao crime organizado ser feito exclusivamente dentro do Estado. É preciso como ele atua em diversos estados, não é? Portanto, precisa de uma coordenação da União. E, sobretudo, porque também envolve órgãos para você seguir o dinheiro, que é uma forma de combater o crime muito eficiente, você precisa da Receita Federal, é um órgão da União. Portanto, essa integração ela é necessária. O combate ao crime organizado ele não vai ser feito apenas dentro de um estado, porque ele está entranhado em todos os estados em diversas atividades. Sim, Berta. Então, este é o ponto. Por isso que é tão importante você ter uma nova legislação que vai definir e regulamentar formas de fazer esse enfrentamento a essas organizações criminosas. E aí a gente tem que pensar... Só para lembrar dessas interferências, quando o STF... né, e bateu na tecla, foi provocado e implantaram a DPF 635, criando o caráter de excepcionalidade nas operações policiais no Rio de Janeiro, o resultado, sabe o que foi? O fortalecimento das facções criminosas. Pode ouvir qualquer policial do Rio de Janeiro falando sobre isso, porque você não podia fazer operação ou tinha todo um caráter de excepcionalidade para você realizar a operação, que fortaleceu, estruturou as organizações criminosas e ela virou um verdadeiro QG do crime no Brasil. Tanto que bandido de Minas, bandido do Nordeste, vai se esconder no Rio de Janeiro. Isso foi uma decisão de um tribunal e uma decisão que não conhece o sistema como funciona. E aí, olha o problema que a gente arrumou para a gente.